gente. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro, para a nossa catequese, para a nossa formação. E hoje nós vamos falar sobre o profetismo, né? Sobre os profetas, né? Os profetas maiores e os profetas menores, né? E a gente precisa entender qual é a ação do profeta, né? O profeta é um intérprete, aquele que transmite, que comunica a palavra de Deus, né? É escolhido por Deus para quê? Para anunciar, para transmitir, né? Para comunicar, tá? A denúncia, né? A solução e a esperança, né? Ele é um porta-voz da aliança. Esse profetismo, esses profetas, eles atuam de forma o quê? Geralmente isolados, né? O profeta de Israel, tanto os profetas de Israel do reino do norte, quanto os profetas de Judá, do reino do sul, eles pregavam o quê? O monoteísmo de Deus, tá? E eles combatiam o quê? Eles combatiam qualquer tipo de idolatria. Então, combater a idolatria e a alienação, né, religiosa do povo eram as marcas fortes da ação profética. Ele atua em sintonia com o sacerdote no templo. É uma pessoa de oração, é uma pessoa que reza a vida e também os acontecimentos da história. É alguém que vive uma profunda experiência pessoal de Deus. É o guia espiritual do povo. E aí você me pergunta, mas por que profetas maiores e menores? Não é pela importância do profeta, tá? Essa distinção é somente os profetas que escreveram mais, tá? E os que escreveram menos, tá? Mas a importância é única, bom? Então nós temos os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. No livro de Jeremias tem mais 2 livros, Baruque e Lamentações. Por quê? Porque as lamentações de Jeremias, né? Quando o povo é deportado. E Baruque é um secretário de Jeremias. Então, obviamente, ele escrevia o que Jeremias falava. Então, por isso, são 4 os profetas maiores. E os profetas menores são 12. Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abidias, Joel e Jonas, tá? Mas se nós colocarmos a ação profética, nessa ação profética, uma relação íntima com Deus e também pessoas justas, obedientes e de muita fé, nós temos Abraão, nós temos Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Natã, não é? E algumas profetisas também, né? Como Hulda, né? Que atuou e viveu na reforma do rei Josias, isso está em 2 Reis 22:14, Débora, que quer dizer abelha, né? Está em Juízes 4:4, Miriam, irmã de Moisés, né? Em Números 26:59, e Ana, né? No templo, né? Em Lucas 2, de 36 a 40. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou falar de cada um dos profetas, mas, gente, muito rápido, tá bom? Vou falar muito rápido. Muito bem, Isaías. Primeiro, quando você pega a Bíblia, você vê Isaías. Então, Isaías tem 66 capítulos, tá? E na tradição, ele vamos dizer assim, esses 66 capítulos são atribuídos a um único autor. Então, quando você pega a Bíblia, você só vê Isaías, uma pessoa. Mas estudos exegéticos bíblicos mostram que esse Isaías, ele é dividido em 3, sabe? São 3 pessoas que atuaram em 3 momentos históricos. Então vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 39, você tem o primeiro Isaías, que é o proto-Isaías. Ele atuou onde? No Reino do Sul. Depois, o segundo Isaías, ele vai do 40 ao 55, que é chamado de Deutero-Isaías. Ele atua onde? No exílio da Babilônia.
E o terceiro Isaías, que é de 56 a 66, é chamado de Trito-Isaías. Ele atuou onde? No pós-exílio. Bom? Então, Isaías tem a difícil tarefa de anunciar os castigos previstos para o povo, mas também denunciar os erros do povo. E eu acho interessante uma forma muito própria de Isaías, é quando ele responde a Deus. E isso está em Isaías 6, no versículo 8, que Deus, quando o chama, ele responde: eis-me aqui, envia-me. Ai, que lindo, não é? Muito bem, Jeremias. Deus se revela a Jeremias e lhe apresenta a missão. E Jeremias reluta nessa missão, mas ele põe na boca de Jeremias as suas palavras. Tá? E Deus confia-lhe a missão de destruir, arrancar e plantar a justiça divina. Isso está em Jeremias 1:10. Então, que força, né? Que força tem esse homem, tá? Mas tem uma frase de Jeremias que eu amo muito, tá? Que é Jeremias 20, versículo 7, que diz assim: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ezequiel conheceu a dor do exílio da Babilônia, tá? Onde Deus chamou para ser seu profeta em 593 até 572, quando ele foi assassinado. E tem uma frase de Ezequiel que nós já ouvimos muito: tirarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Daniel. O livro de Daniel foi escrito na época da perseguição de Antíoco IV Epífanes e também na revolta dos Macabeus. Daniel era de uma família muito importante de Judá. E conforme o autor do livro de Daniel, né, que ele é otimista, ele sábio, mas ele é intérprete de sonhos, tá? E ele diz que quando ele foi deportado para a Babilônia, ele recebeu um nome de Baltazar. E quando ele recebe esse nome, ele passa a fazer parte do membro da corte. Mas ele não deixa de denunciar as infidelidades do povo, da não observância da lei e da sangrenta perseguição de Antíoco IV. Agora eu vou falar dos profetas menores. Vamos começar por Amós, tá? Ele atuou nos reinados de Azarias e Jeroboão III. Eles faziam parte do reino de Israel, ou seja, o reino do norte. E denunciou os comerciantes que enriqueciam através de quê? Através dos pobres, das pessoas mais necessitadas. Interessante isso, né? Oséias, ele atuou na dinastia de Jeú, do reino do norte. Vivia um período muito político, muito conturbado, tá? A moral e a religião estavam totalmente degeneradas. Miqueias também, a religião e a moral estavam degeneradas. E também ele denunciou os tribunais. Por quê? Porque os juízes agiam de forma, vamos dizer assim, eles eram corruptos. Então, eles agiam pelo suborno. E ele não deixou de denunciar, mas ele denunciou também os reis, os militares, os sacerdotes, denunciou também os falsos profetas. Interessante, né? Sofonias propunha uma solução. Qual era a solução? A reforma, aí seria uma reforma religiosa. Né? Por quê? Porque ele dizia o seguinte, que somente a conversão do povo é que poderia, né? A ação de Deus é que poderia salvar o seu povo. Então, se o povo se convertesse, somente Deus é que salvaria. Bonito isso, né? Naum, as suas denúncias eram contra a crueldade e a astúcia e a corrupção dos assírios, e principalmente na cidade de Nínive. Abacuque era um contestador, tá? Realista, lamentador, mas também era esperançoso. Ele atuou no período de Judá, no Reino do Sul,
ele vivia dessa época, vivia sobre o domínio do Império Babilônico. E ele chamava o povo a ter confiança na justiça humana. Mas essa justiça humana estava alicerçada na força libertadora do Senhor. Bonito. Abdias atuou no período do exílio da Babilônia e também ele na reconstrução de Jerusalém com a volta dos deportados. Ageu, ele ressaltava que as impurezas do povo no culto essas impurezas impediam a ação de Deus. Então, ele acreditava que o templo de Israel, o templo de Jerusalém, deveria ser reconstruído. Malaquias, polêmico, realista, rude na linguagem, atuou como profeta somente no ano 515. Joel, ele denunciava, ele anunciava, não denunciava, ele anunciava que viria o dia do Senhor, tá? Em que Deus colocaria o seu espírito em todos. É interessante porque Joel é o profeta da esperança. Deus iria perdoar tanto iria perdoar os pecados, como iria salvar o povo. Então, o povo, Joel, realmente fazia com que o povo se sentisse melhor, esperançoso. Jonas denunciou a mentalidade exclusivista, principalmente de Esdras e Neemias, e apontava para os pecados da cidade de Nínive, capital da Síria. Mas também Jonas, ele vai falar da universalidade da salvação. Zacarias, que é o último profeta, né, pela tradição judaica, ele acreditava que o futuro do povo viria, né, através de um messianismo monárquico, tá, obtido de forma drástica, mas também falava no dia do Senhor, numa visão escatológica, e anunciava a volta de Jerusalém, do esplendor de Jerusalém. Gente, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Então, a gente vê que se nós formos fazer uma reflexão de todos os profetas, nós vamos tirar de cada um uma coisa que vai compor toda a história da salvação. Então, Deus chama os patriarcas, tá, para salvar esse povo. Depois ele chama esses profetas para salvar esse povo. E vendo que nada acontecia, ele manda seu filho. E a conclusão é que o profeta, ele fala de uma denúncia, ele fala de uma salvação, mas ele também fala de uma esperança. Não é possível enquadrar todos os profetas no mesmo esquema. Por quê? Porque cada um agiu num momento histórico diferenciado, né? E aí, no fundo, quando Deus vê que não tem condições mais, né, da ação desses profetas, ele manda o seu filho. E em Lucas 13, 33, nós vamos ver que é o próprio Jesus que diz que ele é o profeta. Mas ele foi um profeta, mas ele foi um profeta por excelência. Por quê? Porque ele fez a síntese de toda a ação profética. Em Lucas 9, 19, ele é chamado de João Batista, de Elias ou de outro profeta. Em Lucas 4, 18, 19, ele vai à sinagoga de Nazaré, ele pega o rolo de Isaías, ele abre o rolo, ele pega a Isaías 61, de 1 a 2, e ele confirma a sua ação profética. Então, minha gente, Jesus denunciou toda e qualquer forma de injustiça, mas também anunciou o reino de justiça, de paz e de liberdade. E por isso ele morreu crucificado, mas ressuscitou. Hoje nós vimos a importância dos profetas, aqueles que abriram seus corações, não é? Tiveram uma relação íntima com Deus, né? E foram obedientes à palavra de Deus. Que nós também
possamos ser corajosos em testemunhar o Cristo, né? A partir de quê? A partir da nossa vida. Ele conta conosco, né? Mas nós também temos algo a dizer a Deus quando Ele nos chama, quando Ele nos chamar, quando Ele contar conosco. Nós temos sempre que dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia. Ok, minha gente, hoje nós falamos sobre os profetas, ok? Até nosso próximo encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.